Olá, queridos, que bom que nós podemos ter mais este momento de culto familiar e nós queremos pedir que a palavra de Deus, o tempo de louvor que nós teremos, possa ser importante e possa trazer para vocês alegria, ânimo, esperança, que seja um tempo de comunhão, ainda que à distância, mas com a presença e o cuidado do nosso Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Nós queremos orar pedindo que o Senhor abençoe cada lar onde esta palavra chegar, onde nós tivermos esse tempo de comunhão. Vamos curvar nossas cabeças e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que está em todo lugar. Tu conheces cada vida que está participando deste momento de culto. Tu conheces, ó Deus, o seu coração, as suas necessidades, e nós pedimos que Tu abençoe e dirija cada uma dessas vidas. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Queremos ter um tempo de louvor e depois ouvir a palavra do nosso Deus. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, me fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre. sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
tivesse amado como Ele amou, se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que Ele deu e não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. Olhe para a cruz, Vejo o corpo pendurado, olhe para a luz, vejo o amor crucificado, mais além da cruz. se Ele não tivesse amado como Ele amou, se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que Ele deu e não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. Olhe para a cruz, Vejo o corpo pendurado, olhe para a luz, vejo o amor crucificado, mais além da cruz. ressuscitou. Olhe para a cruz, Vejo o corpo pendurado, olhe para a luz, o amor crucificado, mais além da cruz. ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Muito bem, queridos. Eu quero trazer para vocês como tema de hoje gratidão. É fundamental, é importante que nós aprendamos e coloquemos sempre em exercício a gratidão. A gratidão é algo que faz parte da vida, faz parte da boa educação, e na vida de fé, ser grato a Deus por tudo que Ele é algo fundamental. E eu quero trazer para vocês uma história, um relato que fez parte de uma palestra de um rabino chamado Isosher Frand. E ele conta a história que aconteceu no ano de 2001, de um jovem e bem-sucedido empresário judeu, e ele viajou a negócios para Israel. E naquela semana, bem na quinta-feira, no dia 9, entre uma reunião e outra, o empresário aproveitou para ir fazer um lanche rápido em uma pizzaria, no centro de Jerusalém. O estabelecimento estava lotado. Logo ao entrar na pizzaria, o jovem empresário percebeu que teria de esperar muito tempo numa enorme fila. E ele precisaria voltar logo, por causa do seu trabalho. E aí ele não tinha muito tempo, e ele ficou impaciente, indeciso, e pôs-se a zigue-zaguear de um lado para o outro no balcão, esperando que alguma solução caísse do céu. E percebendo a angústia do estrangeiro, um israelense perguntou-lhe se ele aceitaria entrar na fila na sua frente, no seu lugar. Mais do que agradecido, o jovem aceitou. Entrou na fila, tomou o lugar daquele homem, fez o seu pedido, comeu rapidamente e saiu em direção à sua próxima reunião. Menos de 2 minutos após ter saído, ele ouviu um estrondo aterrorizador. Assustado, perguntou ao rapaz que vinha pelo mesmo caminho e que estava correndo o que acontecera. O jovem disse que um homem-bomba acabara de detonar uma bomba naquela pizzaria. O jovem ficou branco. Por apenas 2 minutos ele escapara do atentado. Imediatamente lembrou do homem, do israelense, que se ofereceu
para dar o seu lugar na fila. Certamente ele ainda estaria na pizzaria. Aquele homem, aquele sujeito havia salvado a sua vida e talvez agora pudesse estar morto. Atemorizado, correu para o local do atentado para verificar se aquele homem necessitava de ajuda. Mas encontrou uma situação caótica no local. A Jihad Islâmica enchera a bomba do suicida com milhares de pregos para aumentar o seu poder destrutivo. Além do terrorista, de 23 anos, outras 18 pessoas infelizmente morreram, sendo algumas delas crianças. Cerca de outras 90 pessoas ficaram feridas e algumas em condições muito críticas. As cadeiras do restaurante estavam espalhadas pela calçada. Pessoas gritavam e se acotovelavam na rua, algumas em pânico, outras tentando ajudar de alguma forma. Entre os feridos e mortos estendidos pelo chão, vítimas ensanguentadas eram socorridas por policiais voluntários. E assim, aquele homem começou a procurar o seu Salvador e buscou entre as várias ambulâncias que estavam lá para ver se encontrava o homem. E não o encontrou. Ele decidiu então que de todas as formas queria saber o que havia acontecido com aquele homem. O jovem estava vivo por causa dele, precisava saber o que acontecera, se ele precisava de alguma ajuda, e acima de tudo ele queria ser grato por ter sido poupado de tudo aquilo. O senso de gratidão fez com que ele esquecesse a importante reunião que o aguardava, e ele começou a percorrer os hospitais da região para tentar descobrir onde estava aquele homem. Procurou saber para onde haviam sido levadas as pessoas que haviam sofrido o atentado. E finalmente encontrou o israelense no leito de um dos hospitais. Ele estava ferido, mas não corria risco de vida. O jovem conversou com o filho daquele homem que estava acompanhando seu pai e contou tudo o que acontecera. E disse que faria de tudo possível por ele, que estava extremamente grato àquele homem que lhe devia a sua vida. Depois de alguns momentos, ele se despediu do rapaz e deixou o seu cartão de visita. E disse, caso seu pai necessite de algum tipo de ajuda, que o filho não deveria hesitar em comunicá-lo. Quase um mês depois, o jovem recebeu um telefonema em seu escritório, já tendo retornado a Nova York, daquele rapaz, contando que seu pai precisava de uma operação de emergência e, segundo os especialistas, o melhor hospital para fazer aquela delicada cirurgia ficava em Boston. O jovem não hesitou, arrumou tudo aquilo que fosse necessário para que a cirurgia fosse realizada e, dentro de poucos dias, trouxe aquele israelense para os Estados Unidos e, além de ajudá-lo, fez questão de ir pessoalmente receber e acompanhar esse novo amigo que ele formou em tudo que ele precisasse. Queridos, talvez outra pessoa não tivesse feito tantos esforços apenas pelo senso de gratidão. Outra pessoa poderia ter pensado, afinal, ele não teve a intenção de salvar a minha vida, ele apenas ofereceu o seu lugar na fila. Mas esse jovem não. Ele quis ser grato. Ele entendeu que aquele homem deu a sua vida por ele, deu o seu lugar, poupou ele de problemas maiores. Ele foi poupado de uma explosão e quem sabe até de uma morte. E isso o deixou profundamente grato. E naquela manhã de terça-feira ele foi pessoalmente acompanhar seu amigo e deixou de trabalhar. Sendo assim, pouco antes das 9 da manhã, naquele dia 11 de setembro de 2001, ele não estava no seu escritório no 11º andar do World Trade Center nos Estados Unidos. Ou seja, ele foi poupado 2 vezes pelo mesmo homem. O seu senso de gratidão por ter sido salvo na primeira vez e por ter retribuído a sua ajuda, fez com que ele fosse salvo a segunda vez. E sabe, queridos, essa história tão marcante, tão profunda, de certa forma triste, mas ao mesmo tempo com uma lição tão importante, ela quer mexer conosco.
E a palavra do Salmo 100, versículo 4 diz: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. O salmista, neste salmo, que é uma expressão de louvor, ele louva a Deus por quem Deus é, ele louva a Deus por aquilo que Deus faz por nós. E nós cristãos, que recebemos Jesus Cristo, que sabemos que Ele veio ao mundo com o propósito de salvar a minha e a tua vida, que Ele pegou o nosso lugar na fila, e o nosso lugar na fila seria em direção ao inferno, à perdição eterna, e Jesus pegou o nosso lugar na fila, Ele deu a sua vida na cruz, Ele derramou o seu sangue, Ele carregou os nossos pecados, Ele trouxe perdão à nossa vida, Ele fez tudo o que era necessário para que eu e você que está ouvindo essa mensagem, pudéssemos ser salvos. E amados, o mínimo que nós podemos fazer é aprender a sermos gratos e viver a nossa vida em eterna gratidão a Deus. A nossa vida deve ser uma expressão de louvor, não por obrigação, porque a salvação é presente e Jesus nos deu isso de graça e não cobrou nada. Assim como aquele homem, ele não fez aquilo até pensando que ele iria salvar o jovem. Sem saber, ele salvou aquele jovem 2 vezes. E Jesus nos salvou uma vez por toda da perdição eterna para a vida eterna. E isso deve mexer o meu e o teu ser todos os dias, e tudo que nós fazemos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos relacionarmos, deve ser movida por essa gratidão a Jesus. E quando nós colocarmos a gratidão a Jesus como base para tudo aquilo que nós fazemos, certamente, queridos, nós não estaremos fazendo apenas um benefício para quem sentir a expressão da nossa gratidão, como aquele jovem resolveu fazer e buscar naquele Senhor e dar a Ele o auxílio em todas as suas necessidades. Isso deve ter custado caro para ele, mas a vida é muito mais preciosa. Ele sabia que o valor da vida era muito mais do que tudo que ele pudesse pagar por aquele homem que ele salvou, por quem ele foi salvo. E sabe, queridos, às vezes nós não temos consciência do que Jesus fez por nós, nós não temos consciência do que foi o preço da salvação, nós não temos consciência do que foi a cruz, e quão pesada ela foi para Jesus, o quanto Deus sentiu ao ver o seu Filho derramar o seu sangue por mim e por ti. Mas quando nós tomamos consciência do peso que teve a cruz para Jesus, certamente isso vai fazer com que o nosso coração seja um coração grato. E o louvor, ele vai brotar mais naturalmente da nossa vida. E a gratidão, e como é que nós podemos expressar gratidão a Deus? Quando nós agimos em amor com as pessoas a quem Deus coloca ao nosso redor. Essa é a nossa expressão, essa é a nossa forma de dizer: Senhor, eu estou te adorando. E o adorar não é só quando nós cantamos, o adorar não é só quando nós dizemos palavras bonitas. O adorar é quando nós colocamos a nossa vida, como diz Paulo em Romanos, como um culto racional a Deus, né? Quando nós entendemos que a forma como eu trabalho, a forma como eu no meu trabalho eu capricho naquilo que eu faço, porque eu quero expressar ali gratidão a Deus e dizer: olha, eu estou fazendo bem feito, porque eu não estou fazendo em primeiro lugar para pessoas, mas eu estou fazendo para Deus. E isso faz com que também, quando eu me relaciono com pessoas, eu vou procurar tratá-las da melhor forma possível. Por quê? Porque eu quero expressar nessa forma de tratá-las a minha gratidão a Deus. E isso se aplica a tudo que nós fazemos, queridos. Se fizermos com excelência para agradecer a Deus, certamente isso será um benefício para quem recebe e será algo que trará para nós de novo um ganho. E expressará a nossa gratidão a esse Deus que não poupou o Filho para que eu e vocês fôssemos salvos. Por isso, amados, com essa história linda, marcante, eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Reflita sobre isso. Pense o quanto você tem sido grato ao Deus que te salvou e que não cobrou nada. Faça da gratidão algo voluntário. Assim como esse jovem voluntariamente decidiu que iria voltar lá para auxiliar aquele homem e fez tudo para que ele pudesse receber a sua saúde de volta. Assim nós, quando tratamos bem aqueles que estão ao nosso redor, estamos dizendo: Senhor, muito obrigado por quem Tu és e por tudo que Tu fizeste por mim. Que o nosso coração
seja um coração cheio de gratidão. Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Pai de amor, obrigado, porque Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Tu conheces a cada um de nós, Pai. Ajuda-nos a que tenhamos uma fé grata, que aprendamos a reconhecer que Jesus nos tirou do caminho do inferno para a vida e que nos deu a eternidade como presente e que está conosco todos os dias para nos manter firmes. E o que nós podemos fazer é expressar nossa gratidão e nosso louvor, porque recebemos de Ti a vida e a vida eterna. Que assim seja comigo e com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Por isso oramos e entregamos tudo a Ti. Peço a Tua bênção a todos aqueles que ouvem essa mensagem. Que a Tua bondade e misericórdia se revelem a todos e que todos sejam gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.